E hoje nós estamos aqui na Igreja Matriz para conversar com o Padre Joel, que nesse dia 11 de fevereiro é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. E para saber um pouco mais sobre a história da santa, sobre a aparição, né, e por que a imagem dela é relacionada a essa questão da saúde, o Padre Joel vai contar um pouquinho para a gente sobre essa história. Padre, vamos começar então já falando sobre a aparição dela, que foi lá na França, né? Conta pra gente como foi tudo isso. Isso, então a França é o cenário, né, escolhido para vivenciar essa experiência, então, de Nossa Senhora de Lourdes, né? E é muito interessante que é numa gruta e um lugar com muita, mas muita água, né? Então há um grande rio, depois as próprias montanhas que ali se tem, e então a aparição acontece ali, né? A Bernadette. E é uma região que é assim bastante significativa, inclusive quando a gente vai a Lourdes, até hoje tem um fenômeno, né, que é bastante interessante, que é quando a gente toma o banho e seca sem precisar secar. Entendeu? Então esse é um fenômeno bastante assim significativo. O senhor estava me contando que já esteve lá no local, né? Já foi fazer essa visita, né, onde aconteceu a primeira aparição. Isso, de fato eu estive, né, faz já um bom tempinho, foi aí para a celebração do ano 2000, e então eu estive, e ao chegar no santuário, na verdade assim, dos vários santuários marianos que eu já visitei, eu tenho assim uma ligação mais afetiva que eu assim, que me foi muito significativo, muito interessante, é o nosso, né, o Aparecida. Eu gosto muito, tanto é que eu vou uma até duas vezes ao ano, e quando tem algum acontecimento lá, a gente dá um jeito de ir para disfarçar, né? E o segundo foi Lourdes. Eu fiquei muito impressionado com Lourdes, né? Então a construção, a igreja, ela é pequena, né? O santuário é pequeno, porque a grande parte da vivência é o exterior, entendeu? Então, e ela faz um pedido que gostaria muito que os peregrinos fossem até lá, o santuário, e sobretudo os enfermos. Então, por isso que tem essa ligação com os enfermos. Foi a próprio pedido dela, né, que a imagem acabou sendo ligada a essa questão da saúde, né? E aí, então, o santuário, né, e é claro, com a comunhão com a França, tem uma organização impecável. Né? Então é o seguinte, de qualquer parte do mundo, se você tiver de cadeirante, de maca, arrastado, puxado, do jeito que se você for, você comunica ao santuário. Eles têm todo um processo de ir ao aeroporto, à estação de trem, à rodoviária, onde você disser que chega, para buscar, cuidar e levar em procissão à noite, né? E depois eu comento um pouquinho sobre como que é, e depois e retornar, entendeu? Então você chega lá, você percebe homens e mulheres muito, mas muito jovens mesmo, né? Inclusive com uma roupa assim especial também, né? Já assim, como diz, para destacar. Isso, exatamente. E eles fazem todo o processo então de cuidado com os enfermos, né? E esta celebração então muito significativa. O padre, fala pra gente como que é a questão da devoção de Nossa Senhora de Lourdes aqui no Brasil. Existem muitos devotos? Sim, existem bastante, e todos ligados a essa questão mesmo da saúde, né? Então a questão da doença, a questão de pedir a cura, porque foi uma das questões que ela pediu e que ela atenderia. Tanto é que, voltando à questão da água, né? Então tem muita água, e em todos os lugares onde se constrói uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes, ou paróquia cujo padroeiro é Nossa Senhora de Lourdes, geralmente tem água, cachoeira ou uma fonte, alguma coisa assim, né? Então diz que desta água, né, que então ela seria uma água terapêutica e assim por diante. Então lá, né, então voltando ao santuário, então praticamente todas as noites tem, a não ser quando é período de muito frio, neve, porque é uma região baixa, né? Quando eu fui lá era calor, mas aqui no frio deve ser de congelar, né? E então assim, uma quantidade imensa de gente à noite. Então a procissão é luminosa e gente de fato de todos os jeitos, entendeu? Então assim, enfermos, né, que vêm de todos os cantos do mundo. Então realmente uma estrutura e é muito significativo, entendeu? Então, a presença das pessoas de todos os cantos do mundo neste santuário. Então por isso no mundo inteiro Nossa Senhora de Lourdes era tida como de fato aquela que tem esse olhar
olhar, esse carinho, esse especial para com os enfermos, né? Então, ligado duas coisas que eu acho que é interessante. A cura, né? Então, a cura absoluta, né? Da pessoa, e também a questão, mesmo que a pessoa não tenha uma cura, mas que ela saiba viver esta etapa da vida, da doença, pela sua intercessão, quer dizer, uma força que de fato ajuda, né? Então, isso é muito significativo. Ô Padre, explica pra gente se vai ter alguma celebração especial aqui na Igreja Matriz para Nossa Senhora de Lourdes. Isso, então, nós teremos às 19 horas, né, uma celebração eucarística, então nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes, e nós estamos pedindo que quem vem para a celebração traga água, né, então uma garrafa com água, de fato, que seja potável, depois pode beber, para aspergir, para poder rezar, e nós então teremos a celebração, faremos um pouco uma reflexão também, que hoje o Papa envia, né, então o Papa envia para o Dia Mundial dos Enfermos, ligado a Lourdes. Ele fala muito sobre a questão do Evangelho, Jesus Cristo que disse, vinde a mim, eu vos aliviarei, né? Então o doente, essa ligação com o Senhor, e também então a bênção da água para os enfermos, né? Então pedindo então essa questão, como eu disse, nesses dois aspectos, né? A cura, que não depende da gente, né? Isso é uma questão de Deus, e ao mesmo tempo eu penso que esta força que é necessário, né? E também nós gostaríamos muito de, nesse dia, rezarmos por um grande grupo de pessoas que hoje estão surgindo, que são cuidadores, né? Que estão cuidando, às vezes em famílias, tem muitas famílias hoje em que pessoas estão deixando o seu trabalho, né, para poder cuidar do pai, da mãe, do filho, de alguém que às vezes está enfermo ou idade avançada, e a pessoa tem que ter alguém que cuida, né? E é interessante que é uma dedicação, um trabalho que cansa muito, esgota muito, não é? Então a pessoa precisa de ter uma força para ela poder conseguir vencer essa situação. Além de que há muitas famílias e que sempre tem 4, 5 ou mais filhos, sobra para um, né? E às vezes os outros que não acompanham no cotidiano, às vezes não compreendem aquele que está ali no cotidiano, né? Então, a gente gostaria um pouco de nesse dia de rezarmos nesta intenção, de fazermos essa celebração ligado a essas duas realidades, o enfermo em si e aquele que cuida.